semana também, Essa semana para ele deve fazer ser. uma apresentação Tá aqui para a bem. FUNAI. Ótimo. Vamos convidar os órgãos para ouvir também. Ai, que bom. Que é Nossa, interessante. quase dobrou. Então, Olha assim, isso. mesmo com toda a crise, porque o censo estava desatualizado, né? Só em Muito. Roraima, no meu estado, chega a quase 100 mil indígenas. Então, foram descobertas novas comunidades Yanomami, isso é muito importante, porque não está nenhuma política pública, então Não, vai não ser tinha, não muito tinha, não tinha nenhum interessante. direcionamento, né? Eu vi há pouco tempo, quando eles Então, anunciaram o censo, já achei. e a gente está acompanhando direto, então, inclusive, a FUNAI que está servindo de guia, propiciando, a da FUNAI, Sim, sim, especialista. sim. Mas depois a gente faz outra Tá matéria, bom, e depois a gente chama fala sobre vocês. isso. Maravilha. A gente vai organizar esse evento direitinho. E lá? Presidente, como é que a FUNAI está acompanhando essa crise humanitária dos Yanomami? Olha, a FUNAI primeiro está reconstruindo toda a estrutura, as atividades que realmente teve omissa, parada durante alguns anos. E aí para nós tem sido um desafio assumir a FUNAI mais no momento de crise humanitária, né? A partir do decreto de emergência, que foi no dia 20 de janeiro pelo Ministério da Saúde, a FUNAI tem colaborado praticamente e principalmente em duas frentes. Primeiro, a questão emergencial, como parte do grupo interministerial que tem elevado esses atendimentos emergenciais da saúde, tem possibilitado, inclusive, a questão mais grave para a insegurança alimentar, feito a distribuição das cestas básicas, feito orientações da política indigenista em outros órgãos, por exemplo, a questão nutricional, a questão orientando sobre a questão da organização própria Yanomami, que deve ser observada, inclusive pelo governo. O papel da FUNAI ela tem sido do órgão indigenista para que se aproxime o mais próximo da realidade. Então, a FUNAI tem feito algumas orientações aos próprios órgãos do governo para que respeite a forma com que os Yanomami têm se colocado em relação à alimentação, inclusive mudanças, né, nessa questão alimentar e os cuidados que deve ter. A FUNAI também tem um maior cuidado em relação à entrada de pessoas dentro da área por conta justamente dessa situação de saúde. Então, nós participamos de várias frentes de atuação, desde o grupo interministerial, do comitê interministerial, do comitê de emergência, que a gente chama o COI, né, que é para orientar essas atuações do próprio Estado brasileiro, e também orientando essa questão do ingresso em terras indígenas, para ter os cuidados necessários, além da vacina, além da emergência. E, por fim, também a questão da segurança, falando um pouco da situação da terra, né? Então, a gente tem feito o papel por parte dessa emergência, inclusive atendendo as determinações judiciais, né? Que essa também é uma demanda através da DPF 709, por conta do Covid, que nasceu há um ano atrás, né? Quando as organizações indígenas e algumas outras organizações e povos indígenas buscaram do Supremo Tribunal Federal que houvesse uma resposta imediata. Então, agora nós estamos cumprindo o que realmente não tinha sido cumprido. Então, atendendo toda essa demanda para que o Estado brasileiro vá lá e atenda esse apelo dos povos indígenas. E além também de chamar a atenção da urgência das reformas da pista de pouso para que propicie ao devido acesso aos servidores, né, às equipes médicas, a distribuição de cesta, o atendimento dos direitos civis básicos. Essa é uma primeira ação da FUNAI que é emergencial. A segunda é justamente mais estruturante no sentido de a gente buscar com que funcione realmente as bases de proteção da FUNAI. Hoje a FUNAI tem sido o principal ponto dentro das terras indígenas para justamente possibilitar monitoramento, a proteção, a vigilância. E nisso a gente sabe que é justamente de atuações de curto, médio e longo prazo também, que merece uma atuação, uma presença mais permanente. Da mesma forma, essa questão da segurança alimentar. Os povos Yanomamis, eles já apresentaram um plano de gestão territorial ambiental que é FUNAI. Agora, nesse momento que a gente assume, com o apoio do governo Lula, colocamos como prioridade a superação dessa crise, coloca para o apoio à implementação desse plano, que é uma política também que é justamente
colocada como uma política nacional de gestão territorial ambiental, PNGAT, inclusive que nós estamos apoiando as organizações indígenas nesse resgate dessa política. E os povos Yanomami apresentaram, já há uns 2 anos, se eu não me engano, que gostariam de ver acontecendo nas suas terras. Esse plano ele vai reforçar um pouco da demanda da segurança alimentar, na proteção, no desenvolvimento sustentável, no que os Yanomami têm requerido ver acontecer dentro de suas terras. Então, foi feito com base no protocolo de consulta e agora nós estamos apoiando a implementação dele. Agora, no mês de abril, inclusive, vai ter um Fórum Yanomami e a FUNAI está apoiando que haja essa realização, que saia do plano de viria ação e programa de governo, além do fortalecimento de algumas atividades produtivas e também de acessos sociais. Então, nós temos conversado com outros ministérios, como o Ministério do Desenvolvimento Social, como o MPI, Ministério dos Povos Indígenas, como órgão da Caixa Econômica Federal, como o próprio BNDES, como outras frentes, para que facilite o acesso de alguns benefícios sociais mais próximo e mais adequado à realidade dos povos indígenas. Então, lá em Roraima, inclusive, já foi inaugurada novas agências mais próximas às comunidades, já houve mudanças em termos de acesso em relação ao cartão, a flexibilidade do calendário, um pouco sensibilizar essa instituição bancária no sentido de propiciar maior adequação dessa política de acesso em relação aos povos indígenas. Então, é uma mudança que está havendo, inclusive retorno também de alguns projetos na área da agricultura, como o PAA, o PENAI, e viabilizar, inclusive, parcerias, né, para que haja a aquisição de ferramentas, de coisas que são básicas, mas que no momento elas são praticamente necessárias para que retorne, né, essa questão da produtividade a partir da própria organização indígena. E também reforçar essa questão da proteção dos índios isolados, né, que é uma política que o Brasil é referência hoje no mundo todo, mas que durante muitos anos não teve nenhum investimento, não teve base fechada, inclusive propiciou invasões às terras indígenas, ameaças, né, e uma falta de cuidados como deveria ser. Então, a gente está, além de fortalecer essas bases de proteção da FUNAI, que é extremamente necessária para a questão dos índios isolados, mas também fazer um monitoramento. Então, a FUNAI está novamente colocando como prioridade hoje para que haja o investimento nela. Então, nós conseguimos, inclusive, através dessa ação judicial, um crédito extraordinário para justamente reforçar essas bases de proteção da FUNAI, né? Então, graças a esse crédito extraordinário que a FUNAI tem um crédito, aliás, um orçamento insuficiente, mas ele vai ajudar a fortalecer essa estrutura que a FUNAI é necessária. Hoje nós temos uma responsabilidade de vidas, né, em cerca de 14% do Brasil todo, todos os estados têm povos indígenas, e a obrigação da FUNAI é uma obrigação que está em lei, então não é um favor, é uma obrigação que a gente tem que cumprir, e por muitos anos ficou paralisada, ficou aí suspensa. Inclusive nós estamos revertendo alguns atos que desconsideravam os direitos indígenas para que agora, essa nova fase que entra a FUNAI, de uma gestão indígena, ela possa ter esses cuidados extremamente necessários, mas é um desafio grande, né? Sozinha nós não vamos conseguir fazer muitas coisas, por isso que nós estamos atuando digamos, numa frente interministerial, no meio de uma crise emergencial humanitária, e que todos os cuidados estão sendo feitos coletivamente pelos órgãos do governo federal. Certo. E sobre essa mudança do Dia do Índio para o Dia dos Povos Indígenas, o que isso representa para os povos indígenas? Olha, começou com uma mudança através de um projeto-lei de minha autoria, quanto deputada federal, que propôs alterar Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas, né? Essa nomenclatura índio há muito tempo veio utilizada erroneamente, né? Inclusive historicamente, né? No meio didático se reproduziu, e muitas vezes é utilizado como uma forma de estereotipar, digamos assim, e reconhecer a identidade indígena, né? É índio porque os colonizadores chegaram aqui, achavam que estavam chegando na Índia, encontraram habitantes, encontraram povo originário e chamava índio e índia. Muitas vezes é utilizado esse termo pejorativo
no uso de fomentar discriminação, até mesmo preconceito. E hoje se avançou um pouco dizendo que nós não somos um só, nós somos vários povos indígenas. Então, nós somos 305 povos, 274 línguas diferentes. Então, eu sou Wapchana, né? Então, tem outros povos diferentes, nem todo mundo tem a mesma cultura. Então, quando você vê índio, índia, você imagina que é um povo só de uma cultura, mas somos 305 nações, poderia ser considerado, né? E olha que foi o que restou, digamos, desde 1500. Então, esse termo povos indígenas, ele reconhece a nossa diversidade cultural, reconhece a coletividade, a forma de se organizar, inclusive a questão do território, né, que tem essa prioridade de reconhecer o que é coletivo e não individual. Por isso que a gente fala, não existe uma propriedade particular dentro da terra indígena, é uma área coletiva e bem comum. E é dessa forma que os povos indígenas se organizam, né? Tratando de forma coletiva, inclusive os direitos coletivos. Então, trazer para reconhecimento povos indígenas, reconhecer essa diversidade, reconhecer a coletividade, reconhecer os direitos específicos, coletivo e principalmente a nossa riqueza cultural aqui no Brasil. Então, a ONU já utiliza esse termo em vários instrumentos internacionais, como a própria Declaração da ONU sobre os povos indígenas, a própria Convenção 69 da OIT, que é um avanço muito grande em termos de reconhecimento de direitos dos povos indígenas. Então, faltava o Brasil aí incorporar em sua legislação. Inclusive, a partir dessa mudança do Dia do Índio passar a ser Dia dos Povos Indígenas, já houve a mudança em termos de reconhecer. Hoje existe o Ministério dos Povos Indígenas e a própria FUNAI, que se chamava a Fundação Nacional do Índio, passa a se chamar agora a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. E a gente vai ter outras mudanças aí também, como o Museu do Índio, por exemplo, né, que vai completar esse mês 70 anos, e a possibilidade de a gente trazer uma fundação, aliás, um Museu Nacional dos Povos Indígenas. Muito bem, e uma última pergunta rapidinho sobre o evento de hoje e esses eventos que vão acontecer nos próximos dias, qual a importância? A importância é de chamar a atenção para a sociedade brasileira, com a sensibilidade, mas também desmistificando algumas temáticas, né? E também colocando a importância dos direitos dos povos indígenas. A FUNAI, como órgão indigenista federal, o que foi criado há mais de 50 anos, e que tem uma missão institucional muito importante no país, e que merece atenção a essa realidade dos povos indígenas. Às vezes a gente conhece os povos indígenas no passado, mas hoje tem um presente muito rico em termos de riqueza cultural, em termos de diversidade, mas tem suas demandas também que a sociedade precisa compreender para poder respeitar e defender. Necessariamente nós temos uma legislação, nós temos uma situação jurídica, nós temos uma situação administrativa, política e o movimento dos povos indígenas. O mês de abril é um mês que todos estão voltados a atenção para os povos indígenas, um pouco pelo histórico, né? Mas também hoje tem uma visão de demandas, né? Uma visão política, uma visão que os povos indígenas estão querendo, essa relação entre o Estado brasileiro, quais são as demandas, quais são os gargalos, qual é a legislação que protege e qual é o trabalho da FUNAI feito a partir daqui, né? Então, assim, tem muito diálogo com a sociedade, com quem queira entender melhor. A gente está fazendo essa abertura desse evento do Abril Indígena, que está chamando, não necessariamente só no mês de abril, mas como há uma data mais acessível, as pessoas estão mais olhando, mas vamos abrir aqui a FUNAI para contar essa história, vamos convidar escolas, crianças, porque eu acho que talvez uma metodologia para que as pessoas conheçam os povos indígenas, aprendam também a valorizar o que nós temos de rico aqui no Brasil, que é essa diversidade cultural. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer essa abertura de vários eventos, vai ter palestra, vão ter exposições, vão ter resgate, né, culturais, literaturas indígenas, falas e atos também, que é importante, junto com o nosso presidente Lula. Então, a gente tem uma vasta programação, junto com o Estado brasileiro, junto com o governo e com o próprio movimento indígena, que na última semana vai estar presente aqui em Brasília, como sempre teve, participando de várias ações, né, para a gente ouvir deles próprios quais são a situação dos povos indígenas. Maravilha, muito obrigada. Ótimo. Muito bom.
tendo como mote a retomada e reconstrução da FUNAI para a garantia dos direitos indígenas. Nos dias posteriores, a programação contará com um ciclo de palestras e debates sobre o fortalecimento da FUNAI e a promoção dos direitos indígenas. A programação detalhada será divulgada posteriormente. Assistiremos agora ao ritual Mawadi Bien Watap, apresentada pelo nosso colega Esse. Marinau, Kunaimba, Kukudi, Wada, Marinau na Madura Kuna, Tam, Kukudan, Wainau, Wada, Wada, Kami Tiepan, Wada, 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 Kami Tiepan. Ouviremos agora as... Feliz, viu, presidente, de estar começando a minha vida política, o meu primeiro mandato, participando e vendo o quanto os nossos povos originários estão sendo valorizados. E fomos os colocando de lado, e cada vez mais de lado. Infelizmente, o último governo que tivemos não valorizou como. Por pouco, a FUNAI, que é um órgão tão importante para a proteção e a manutenção desse povo tão importante, para que nós vamos poder, todos nós, termos a chance de conhecer um pouco mais da nossa cultura, e eu digo a nossa porque todos nós. E eu acho que o brasileiro começa a olhar a origem, e eu quero parabenizar o governo federal, parabenizar a FUNAI. Estou vendo aqui para o plano de carreira, né? Então, olha, já tem o meu apoio, tá? Já tem o meu apoio. Aqui presentes, agradecemos pela presença. Em primeiro lugar, com certeza nós apoiamos a carreira dos servidores. Eu acho que é importante a gente ressaltar sempre isso. Hoje, oficialmente, nós estamos abrindo o mês dos povos indígenas. Para nós, indígenas, e hoje indígenas, para nós darmos respostas às demandas, inúmeras demandas dos povos indígenas. Se nós tivermos uma FUNAI forte, servidores valorizados, estrutura adequada para trabalhar, com certeza
que está previsto nas nossas atribuições e no cumprir resposta para os povos indígenas. Nós acreditamos que esse governo que agora se inicia e essa gestão aqui na FUNAI estão aqui justamente para isso, para garantir o que está previsto nas nossas legislações para os povos indígenas. Né? Então, quero saudar aqui todas as autoridades presentes, nossa presidenta, o deputado e a todas as servidoras e servidores, que nessa data nós possamos iniciar não só o mês, mas um novo tempo em que nós possamos retornar de defender e proteger os direitos dos povos indígenas, que após um tempo muito ruim, né, nós quase que fomos a uma decadência total. Abrir bem esse abril indígena que depois de 4 anos a gente está conseguindo fazer de novo, né? Então, vou saudar todos os servidores, todas as servidoras, a mesa, nosso privilégio de ter servidoras, presidenta e as 2 diretoras indígenas, para a gente é um privilégio, né, da casa que estamos. É importante a importância desse abril indígena, como a diretora Lúcia Alberta falou. A gente precisa de uma FUNAI forte, a gente precisa de uma FUNAI coerente com a sua missão institucional, a gente precisa de uma FUNAI funcional, né? Missão institucional. Então, a gente tem que estar forte. E é por isso, e aí a todos os representantes aqui das autoridades e tudo mais, a importância da gente ter um plano de carreira adequado, as condições de trabalho, concursos públicos, enfim, ter uma carreira forte para justamente a gente poder estar trabalhando nessa questão indígena. Esse foi o nosso hino quando a gente precisou de se erguer na força pelos povos indígenas, se agarrou também a essa força das vigílias, se agarrou também no canto da mata, no canto dos pássaros. Nós nos unimos a essa força naquele momento. E, é claro, o mundo todo cantou esse canto, né? E a gente também se fortaleceu muito com esse canto. Então, eu acho que é um hino de resistência pela mata, pelos povos que estão, né, ali defendendo o seu território. E também é um canto que nos fortalece, assim, saber que vai haver justiça para eles, que a FUNAI vai continuar o seu trabalho, e aqueles que estão lá na ponta, eles também vão ser reconhecidos o seu trabalho. Para isso, a gente pede, né, o apoio de todos no plano de carreira, na proteção dos povos indígenas, também sempre lembrando nosso companheiro que tomaram naquele momento. E eu convido de novo, pela mais uma vez, a gente fortalecer esse canto e ecoar também essa força de todos os povos indígenas ali que estão defendendo seus territórios. Vamos, gente. Wahanararae, wahanararae, marina wakenade, marina wakenade, wahanararae, wahanararae, marina wakenade, marina wakenade. Aí, Manawan, Bruno, bastante. Aí, até tributado. Tucuranã, Caimen. Bom dia para todos, espero que vocês estejam bem. Eu também apoio o plano de carreira. Nossos servidores aqui da FUNAI,
tanto apoio como estou pedindo apoio aqui e agradecer ao já anunciado apoio aqui do deputado federal Duda, né? E assim a gente vai esperar quando chegar lá no Congresso, não só esse, deputado, mas outros projetos que a gente vai falar aqui também. É de extrema importância que o Congresso Nacional aprove. Quero cumprimentar nosso colegiado aqui, nossas diretoras, a Mislene, diretora da DAGES, a Lúcia Alberta, diretora do DPDS, e a nossa diretora do DPT, Janete Carvalho. Cumprimentar todos os servidores aqui presentes, servidoras, nossos convidados que vieram para aqui estar presente. Muito obrigada por vocês terem vindo. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, olha que mudança importante. Ela está se reorganizando, se levantando, se reconstruindo. Nós estamos aqui para falar que a FUNAI está de volta, porque há muitos anos esteve parado, demarcações engavetadas, servidores perseguidos, uma falta de atenção. E vocês, mais do que eu, são testemunha do que FUNAI esteve, inclusive, não poder nem se reunir, né? E hoje nós estamos aqui tentando, com esse dia 3 de abril, falar novamente. Toda vez que eu venho aqui nessa sala, eu venho novamente que a FUNAI está de volta. E hoje, fazendo 2 meses, Janete, 2 meses que assumi como presidente da FUNAI. Justamente no dia 3 de fevereiro, assumi com essa missão. Uma missão que eu digo que é uma missão e uma responsabilidade compartilhada com os servidores. Tudo que se avançar não vai ser Joênia, vai ser nós, FUNAI. Nós, servidores, né? Não dá para fazer nada sozinha, não, se não tiver os servidores ali local, ali na ponta, ali aqui coordenando. Então, é nossa FUNAI. Então, eu quero agradecer vocês, principalmente aqueles que resistiram a esses períodos de extrema perseguição à FUNAI. Muitos foram perseguidos, responderam o processo, mas se mantiveram firme nessa obrigação institucional que FUNAI tem como dever em relação à vida dos povos indígenas. Nós temos responsabilidade sobre vidas, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, esse agradecimento, que nesse mês nós vamos estar realizando o Abril Indígena, né? O que é isso? Não deveria ser somente o abril, mas abril parece que as pessoas estão mais sensíveis, né? Estão com olhares para saber o que está passando na vida dos povos indígenas. E a gente, juntamente, a gente sofre, né, com a situação dos povos indígenas. Muitas vezes a gente vê que nós tivemos avanço no passado, tivemos paralisia também, tivemos agora uma nova onda que nos trouxe esperança. Um novo momento histórico do nosso país, a partir da vitória do nosso presidente Lula, que veio aí para reorganizar o nosso país. Então, graças a essa oportunidade que o presidente Lula nos traz aqui, eu estou aqui presente, a partir desse convite para tentar reorganizar a casa, mas eu também não quero isso ficar nessa obrigação sozinha. Obrigação com todos. Abril Indígena, só para anunciar para vocês que também é um projeto que está em andamento na Câmara Federal, que é um projeto de minha autoria, é um projeto 1485 de 2022, que é que considero, né, mês de maio, né, como é que é? Não, maio é o mês da... Não, que a gente sempre fala, né, é o... Os trabalhadores, não, que é reconhecido em lei, né? Tem o Outubro Amarelo, né? Rosa, né? Qual é o mês rosa? Outubro Rosa, eu troquei. Setembro Amarelo, né? Que tem. E aí, muitas proposições, janeiro isso, fevereiro aquilo, aí eu falei, vamos colocar Abril Indígena. Então, é um projeto que está em andamento, Abril Indígena, justamente para referendar o que o movimento indígena sempre veio para cá, colocou suas demandas, chamou a atenção do Estado brasileiro relacionado. Então, nós vamos iniciar
esse Abril Indígena hoje, né? Vamos, como a Janete falou, vai ter uma série de eventos, todos estão convidados, vamos trazer mais gente para dialogar. Que esse governo é o governo do diálogo, de a gente tentar avançar as coisas, retomar avançando, entender o plano de carreira, muitas pessoas têm dúvidas ainda, muitas pessoas têm receio aprovar, sem ser 100%, mas eu digo que foi um avanço realmente chegar nesse plano. E hoje nós vamos ter, esse mês, nós aguardamos uma série de anúncios, né? A gente está todo mundo animado, vai ser agora no Abril Indígena. E eu também estou nessa esperança. Mas a gente já avançou muitas coisas, né? Nós já avançamos a partir já desse ano, com as possibilidades de mudança. Às vezes a gente não consegue ver o avanço, não mudou nada, né? Muitas pessoas querem mais, mas só para compartilhar com vocês, nós já avançamos em termos de reconhecimento da terra. Nós estamos já na expectativa já de andar vários processos de terra já para serem anunciados, e esperamos que vão ser esse mês ainda. Mas aqui, por parte da FUNAI, nós já assinamos, né, 8 GTs, de grupo de identificação, né? E já foi agora em fevereiro, né? Isso já é um avanço, gente, a ser comemorado. Então, os grupos no estado do Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais, e isso foi fruto de um trabalho ali do departamento ali do DPT, que envolve não somente o DPT, vários departamentos, e que já se avançou, saiu da gaveta, processos que foram atualizados, isso não é segredo nenhum, mais 14 terras, né, estão atualizados aí, na expectativa de um anúncio, e a gente não vai anunciar porque vai deixar o presidente Lula. Mas é fruto do trabalho da FUNAI, de vocês, é nosso. Então, esse é um direito principal dos povos indígenas, a terra indígena. A terra indígena, porque sem a terra, a gente sempre fala, a gente não tem cultura, não tem saúde, não tem segurança alimentar. E um outro avanço que a gente vai fazer aqui, que já reconheceu, mas é importante reconhecer esse avanço, foi na restrição de uso de terras indígenas, ali dos índios isolados, ali do Piripicura, né? Que é aqui no Jaguareba, né, também. A reconstituição de alguns grupos, mas também o reconhecimento dessa restrição de uso, justamente para possibilitar que os povos isolados tenham uma atenção. Então, essas questões são essenciais para a vida dos povos indígenas, e mais agora, diante dessa crise humanitária, que veio anunciada, mas que muitos de vocês não puderam fazer o que deveria ser feito. E que muitas vezes FUNAI foi omissa, ela foi negligente, ela não se atentou e não fez as coisas que deveriam ser cumpridas. E FUNAI está respondendo por isso, viu? Então, não nessa gestão, mas na gestão passada a gente não pode deixar isso ser esquecido, porque o resultado disso foi a morte de crianças em Yanomami, por desvio de recursos. Eu estava até falando com o deputado aqui, que eu recebi uma correspondência do TCU, eu tinha passado para o nosso procurador, eu falei, nossa, mal cheguei na FUNAI, já estou respondendo processo. Aí já estava preocupada, né? Vou herdar uma dívida do gestor passado. Mas não, a notícia era boa, né? Segundo o nosso procurador aí, que era justamente, na minha atuação parlamentar, nós aqui encaminhamos pela Frente Indígena uma denúncia da situação Yanomami, principalmente relacionada à saúde, quando coordenei a comissão externa, e o TCU aceitou a nossa denúncia, colocando como procedente a denúncia, e aí avançar nessa investigação. Justamente por isso. Então, quando alguém pergunta assim, o que a gente fez coisa. Provavelmente servidores da FUNAI fizeram também. Mas a gestão passada não deixou as coisas avançarem, e hoje quem está pagando o pato são os povos Yanomami. Mas a gente agora está revertendo a situação. FUNAI está na frente de muitas ações. FUNAI está lá na ponta, participando da distribuição das cestas básicas, discutindo políticas adequadas para o acesso aos direitos sociais,
colocando orientações de como é que funciona a questão dos índios recém-contatos e isolados, colocando a situação que é preciso reformar as pistas de pouso, urgente para andamento no processo de extrusão, falando que é necessário retomar as bases da FUNAI, e aí a gente está discutindo o que a FUNAI tem feito, tem atuado nessas duas frentes, a frente da emergência e a frente da estruturação da FUNAI. É necessário reconhecer isso, quem está orientando, quem está na frente, que nós estamos fazendo a diferença sim, nesse entendimento de ações emergenciais, que lida com vida, que está protegendo a vida de quem está sofrendo com a insegurança alimentar, com a contaminação dos rios por mercúrio, que está aí no embate contra os invasores das terras indígenas, a questão da atuação ali dos garimpos ilegais, e o que os servidores da FUNAI, que estão ali no dia a dia, doando a sua vida. E aí, para nós, é um peso muito grande, porque quando a gente fala de Yanomami, que foram as criancinhas, que foram também os servidores da FUNAI. Não poderia ter sido assim. Eu lembro que em 2019, não foi, Lúcia? Foi 2019 ou 2020, que o Bruno teve lá no gabinete. 19, né? Que ele teve lá colocando a situação da FUNAI, dos servidores da FUNAI que estavam em risco. E falou da questão do Vale do Javari, ele foi com outras pessoas, né, outros indigenistas, e nós anunciamos, porque eu tenho sempre essa prática de ser de forma bem transparente com quem eu atendo. Isso desde a FUNAI, mas no meu gabinete, para mostrar que as pessoas estão buscando ajuda, estão se apelando para as coisas mudarem. E o Bruno esteve lá, falando da situação dos servidores, falando da necessidade de a FUNAI ter poder de polícia, de ter segurança, de ter condições de trabalho. E por isso que a gente apresentou, começou a discutir, chamamos algumas pessoas, movimento indígena, servidores, e nós concretizamos o pedido através de um PL, que era um PL, se eu não me engano aqui, deixa eu ver, cadê, Lúcia, o número? O número do PL do poder. Sim, o 2934. É o PL Duda Ramos, que trata de reconhecer o poder de polícia dos servidores da FUNAI, principalmente que estão na área. Foi uma demanda que foi apresentada pelo Bruno Pereira e que a gente colocou para que se viesse aprovado, né? Ele está junto com o PL de reconhecimento também de servidores CMBio, né? Ele foi apenso junto com ele. Então, a gente está chamando a lei Bruno Pereira, né, para reconhecimento dessa atuação, mas por reconhecimento do que ele solicitou ali junto aos parlamentares. Então, esse PL também que seja priorizado, que seja encaminhado. A gente está aguardando isso, não é mesmo? E quem apoia esse projeto, levante a mão aqui, quero saber. Eu sei que às vezes é um tema polêmico, né? Muitas vezes as pessoas não vão querer arma, não queremos isso. Mas o poder de polícia ele vai ajudar. Inclusive, ontem eu estava conversando com a ministra Marina Silva, né, falando que hoje o IBAMA tem o poder de polícia. O IBAMA vai para a área, a FUNAI tem que ficar bem do lado, né? Porque se tiver algum confronto, a FUNAI está sem arma, não é? Aliás, colete até vencido, né? Às vezes vai só com a jaquetinha mesmo, sem as placas. Mas tem que ir. E se não vai, responde por prevaricação. Se não atua, não está sendo omisso ou negligente. Nós somos cobrados de não estar lá na área, de não ter feito o relatório ali nas CTLs, de não estar atendendo demanda. E a gente sabe que teve muito tempo parado. E o resultado, quando tem morte de indígena, às vezes é a FUNAI que tem que responder isso. Então, a gente tem que melhorar, sim, as condições. A gente tem toda a razão, né, de ter um plano de carreira, de ter condições de trabalho, de ter o poder de polícia, de ter a base estruturada. E a gente está cobrando isso, né, impedindo para que essas questões sejam reconhecidas. E agora, o mês de abril, eu estou pedindo também muitas coisas positivas, porque não é só coisas negativas, que às vezes a gente cansa, né? Às vezes dá até dor de cabeça a gente ficar pensando nisso. Eu fico preocupada, né? A gente teve casos agora, fim de semana, né?
Infelizmente, mais um indígena foi assassinado, não sei se vocês estão sabendo. Infelizmente. Lá no Amazonas, né? Então, e a CTL está desativada há 4 anos, a CTL lá. A gente recebeu essa notícia de madrugada, né? Pedimos para a Polícia Federal ir lá, o superintendente respondeu. Aqui trabalhando sábado e domingo, né? E Janete para lá, para cá, para poder investigar. E mais uma vida se foi por invasão. E então, assim, a gente tem responsabilidade a ser cumprida. E essa falta de estrutura gera essa insegurança também lá na área. A gente precisa reforçar, que a gente precisa mudar, implementar. Muitas vezes a gente não tem recurso para isso, mas as boas notícias estão vindo. Nós conseguimos que, através da DPF 709, que foi uma ação dos povos indígenas, suas organizações indígenas, para que tivesse uma atenção nas áreas mais prioritárias, como a área Yanomami, a área Munduruku, a área Caiapó, a área ali, Trincheira, Bacajá, e algumas situações que tem invasões por garimpo, tivesse uma atenção. E aí essa notícia a gente teve agora de um crédito extraordinário para as frentes, né, de indígenas isolados, né, principalmente, e que vai ajudar um pouco a sufocar essa estrutura das bases. Mas é pouco ainda. Ainda o nosso orçamento é insuficiente. Nós queremos chamar atenção para isso, queremos colocar isso, e por isso que hoje o nosso Arthur ali está se debruçando em preparar um PPA, né, Arthur, que seja condizente com a realidade. Nós estamos com um PPA que foi construído ano passado, mas esse ano, todas as aberturas que a gente está tendo, a gente precisa colocar no papel. E esses créditos extraordinários vão ajudar. A outra novidade que a gente vai ter é justamente concurso público. Concurso público para que não vai ser um já com novos cargos, mas vai ser um que para justamente que essas vagas que estão existindo aí por pessoas que saíram aposentados, elas sejam aproveitadas. Então, o anúncio vai ocorrer. Esse ano, nós estamos fazendo o possível para ocorrer esse ano ainda esse concurso público da FUNAI, tá? A gente vai precisar de ajuda toda possível para realizar. Também o plano de carreira também a gente está correndo para que haja esse ano o reconhecimento. E assim, o ano que vem também trabalhar com mais folga. Mas a gente também não vai parar nisso. A gente vai precisar de ajuda para outro concurso que seja mais condizente. Porque esse desse ano vai ser só para desafogar vocês, que eu sei que vocês estão muito pressionados. Eu reconheço, muitas vezes a gente não está tendo servidor para atender, e os povos indígenas estão com sede de acesso aos direitos, querendo fazer o reconhecimento das terras. A gente não tem servidores para ir para campo, e nem para se organizar administrativamente, mas nós estamos fazendo o possível. Então, FUNAI não está parada, FUNAI não está, digamos assim, de braços cruzados. FUNAI está buscando alternativas e FUNAI está pedindo ajuda dos outros ministérios também. Por isso que é importante incluir nos PPAs de outros ministérios projetos que venham atender os povos indígenas, seja na agricultura familiar. Tá bem. Agradecer o deputado aqui, Duda Ramos. Muito obrigada pela presença. Só para agradecer que a gente vai precisar, deputado, principalmente lá em Roraima, o combate ao garimpo ilegal, tá? Que se posicione a favor de não ter qualquer reversão dos direitos dos povos indígenas. Nós, que somos do estado de Roraima, né, vimos como é que é tão importante um debate propositivo, mais positivo, no sentido de reconhecer, primeiro, os direitos dos povos indígenas. Segundo, essa situação de emergência, quem é a vítima são os Yanomami, não são os que estão buscando ouro, não. E o combater a questão do garimpo ilegal. Tem muitas coisas que pode ser feito a partir de uma atuação parlamentar séria, que é para aprovar projetos que vão nessa linha, de proibir o mercúrio nas áreas públicas, de ter o projeto de rastreabilidade do ouro, de ter o poder de polícia da FUNAI, de reconhecer o PGTAs indígenas, de reconhecer os direitos coletivos dos povos indígenas em relação à sua proteção da terra indígena. Então, oi? Então, eu quero agradecer aqui ele. Cadê
Pode passar o microfone. Vou passar aqui para ele se despedir, gente. Oi. Eu quero finalizar dizendo que cada um de vocês da FUNAI podem contar comigo, com o meu trabalho lá na Câmara, tá? Porque o que for favorável aos povos indígenas, o que for favorável à FUNAI, a senhora pode ter certeza que pode contar com o meu trabalho na Câmara Federal, tá bom? Muito obrigado, uma ótima semana para todos, que Deus venha abençoar, tá? Obrigado. Muito obrigada, deputado Duda. Eu vou passar rapidamente aqui para o nosso procurador para ele dar bom dia para todos. Eu estou falando aqui porque a Sônia está vindo, tá, gente? Também. Da luta, né, pelo plano de carreira. Tem toda a razão, Wagner, de dizer que tem que ter logo o plano antes do concurso, mas eu espero que tenha as duas coisas para serem atrativas, né? Tem que ter o plano e ter o concurso também. E a gente está correndo contra o tempo, né, para poder ver, e eu espero que aconteça essas duas coisas mesmo, né? Então, também, respondendo a Luana, essa questão que os nossos, como eu falei, o crédito todos são de todos nós. A de quem está na ponta, está fazendo trabalho local lá, do que estão fazendo planos aqui para serem realizados, planejamento de ações, mas também dos que estão aí defendendo todos os recursos para que haja concretização. Essa diferença vocês viram aí na paralisia dos 4 anos. E o resultado, hoje, quando as pessoas têm boa vontade política, sai a partir de uma mudança de uma gestão. Então, assim, não é a questão de visibilidade ou não, porque alguém postou no Instagram, mas tem que reconhecer, e eu espero que vocês se sintam reconhecidos, que não é só da presidência, porque saiu os GTs, ou porque vai sair aí uma demarcação, é um resultado de um trabalho coletivo, tá? E por isso que não saiu há 8 anos atrás, mas agora está saindo, tá bom? Então, parabéns a todos nós mesmo, porque a mudança vem com o trabalho em conjunto. Ninguém anda sozinho. E eu espero que, nesse momento, também ninguém solta a mão de ninguém por conta disso, tá bom? E eu vou chamar aqui, que vai estar presente, a nossa ministra dos povos indígenas. Peço uma salva de palma, que ela veio participar dessa abertura aqui. A nossa parentíssima Sônia Guajajara. Bem-vinda, Soninha. Vamos chamar a nossa também parentíssima Célia. Ela veio? A Celinha Chacriabá, aqui é a nossa deputada federal. Nós vamos precisar do apoio de todos vocês, tanto para os nossos servidores, mas para os povos indígenas. Eu creio que já tem ações já em andamento, né? Esse mês que nós estamos fazendo essa abertura, o mês, o Abril Indígena, é justamente para visibilizar, né, os povos indígenas e a atuação da FUNAI também em torno disso, mas também, principalmente, de a gente avançar, responder as demandas, mas também propor demandas e compartilhar essas responsabilidades também. Às vezes é difícil a gente compartilhar a responsabilidade, a gente só coloca para os outros fazerem, mas às vezes assumir a responsabilidade, às vezes é difícil. Por isso que a gente está convidando os ministérios para incorporar essas atividades, né, os nossos aliados, para também compartilhar. Mas sejam bem-vindas. Esse mês, FUNAI vai estar com muitas atividades, desde falar sobre a importância das terras indígenas, da atuação do DPT, do DPDS, falar também dos gargalos, que falam aí da questão do garimpo ilegal, abrir a FUNAI para apresentar um ciclo de palestra, também receber questões aí das artes indígenas, já anunciando algumas programações que vão vir aí pela frente. Espero poder contar também com a presença de vocês em alguns momentos que seja possível, né? E incluímos também o ATL,
né, para que também a gente participe dessa mobilização nacional. Então é isso, vou passar a palavra aqui para a Sônia ou para a Célia primeiro, quem das duas? Para a Celinha? Depois a nossa ministra. Muito obrigada. Ticap se dira em que reia 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 Ticap se dira em que reia 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 Riantão opta quase auré reia 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 Riantão opta quase auré reia 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 Sou guerreira do povo Chacriabá, reia, 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 Sou guerreira do povo Chacriabá, reia, 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 reia. Agradecer a parentíssima presidenta da FUNAI, Joênia Apchana, que abriu portas para nós no Congresso Nacional. Estamos lá pedindo desarquivamento de vários projetos de lei também, que foi de autoria, protagonismo. Mas também é importante rememorar as nossas vitórias, as nossas lutas, Juruna, Chavante, Memória, antes da Constituição Federal de 1988, uma importante voz. E aqui agora, junto com a parentíssima Sônia Guajara também, que eu sempre falo que é um ministério novo, mas é um ministério ancestral, que carrega a força também de ausência, né? 523 anos de ausência, como é que nós vamos conseguir superar a FUNAI em 55 anos de ausência na presença indígena, um ministério de 523 anos, de um racismo da ausência, onde não se tinha presença de indígena nesse lugar, e um parlamento que tem a presença de Juruna antes da Constituição, demora mais de 30 anos para eleger a primeira mulher indígena, e agora estamos num novo cenário também, lançado aí pela bancada do COCAR. Estamos lá também com Juliana Cardoso, uma importante voz, mas dizer que nós lutamos não somente por representatividade, nós lutamos por representatividade que tenha compromisso. É difícil também nesse cenário onde tem uma indígena também que é a favor da mineração, que é a favor do garimpo, que é a favor do desmatamento, mas estamos inaugurando um momento importante nesse abril de resistência, porque quanto tempo se demora para um projeto político vingar e gerar semente? E se a gente analisar somente do acampamento Terra Livre do ano passado, de um acampamento muito importante, que tinha ali uma sinalização dos 4 anos de governo, e aí nesse abril, até que nós olhávamos do Congresso lá de fora, eu falava, Sônia, minha irmã, como é que nós vamos estar ano que vem? Será que nós vamos estar do lado de dentro? Vamos estar do lado de fora? E foi sem nenhuma pretensão exatamente que nos desafiamos também lançar junto à bancada do COCAR, entendendo que quando as pessoas falavam, ó, Soninha, Celinha, não fica chateada não, se não der certo a eleição essa vez, vocês têm um futuro brilhante pela frente, vamos fazer outras tentativas. E eu falava assim, não, a nossa hora é agora. Ai, eu admiro muito o trabalho de vocês, mas infelizmente eu não tenho 2 votos. Eu falava, a gente também não tem 2 planetas. E é importante porque essa eleição foi também decidida pela emergência climática. E por isso que no Congresso, semana passada, foi uma movimentação bastante intensa, mas também bastante difícil, de segunda a quinta, e na quinta se aprovou 2 medidas muito importantes, mais de retrocesso, a 1150, que altera a MP, que já é editada pelo governo Bolsonaro, que pretende abrir a Mata Atlântica, e aí com 3 projetos também emendados, Jabuti, que, na verdade, coloca a Mata Atlântica sob um viés também de grilagem de terras. Então, ameaça a Mata Atlântica. Nós temos discutido no âmbito, agora também, enquanto a primeira presidência mulher a presidir a Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais, uma comissão importantíssima. Nós já recebemos 40 projetos distribuídos. Um dos projetos da ex-deputada Joênia também está lá, chegou para nós, que é reverter os processos de multa também, para que chegue diretamente no território, como uma forma também de valorizar a gestão ambiental e territorial e a proteção nos territórios indígenas. Vou conversar com o presidente Lira a próxima semana para a possibilidade de nos dar a relatoria de
um dos projetos para aprovar ainda no Abril Indígena, e um deles, o nosso sonho seria a PENEGAT, mas a gente sabe que a PENEGAT também, por ter as questões territoriais de gestão ambiental, assim como foi aprovada a 1151, a lei do mercado, a MP, que altera também o mercado de carbono para vender o direito de poluir, tirando o protagonismo, nós que sempre fizemos isso, mas sem pensar exatamente um financiamento e agora o direito de poluir. Então, nós estamos lá também, vamos apresentar ele 3 projetos, um é a PENEGAT, o outro também é de autoria da deputada Joênia, que foi a valorização da carreira da categoria AIS e AISAM. Então, se não for aprovado um, para ter esse outro como uma possibilidade. Na quarta-feira, enviamos 512 cartas para os deputados, sensibilizando as emendas parlamentares para a FUNAI, para o MPI e para a saúde indígena, porque a gente sabe da importância. Nós queremos emendas parlamentares, não para fazer igual o Crisóstomo, que enviou emenda parlamentar para essa casa para financiar o garimpo. Nós queremos emenda parlamentar para fazer a gestão do território, para pensar a valorização dos trabalhos. Estamos apoiando, tive com a parentíssima ministra Sônia Guajajara, apoiando o plano de carreira. Tem prazo para chegar no Congresso Nacional no dia 15 agora de abril. Estamos também pensando nesse momento que é crucial para o direito dos povos indígenas. No dia 24, vamos relançar a frente parlamentar, que também foi uma frente conduzida pela primeira vez pela ex-deputada Joênia. Vamos relançar ela. Foi um desafio, foi o nosso primeiro feito, porque estávamos ali concorrendo também junto com o Crisóstomo. E depois de quase 10 anos depois, nós vamos ocupar o plenário principal com mais de 300 indígenas, porque quem não se lembra que ocupamos aquele plenário ainda em 2015 para derrubar a PEC 215. Já estamos com 4 audiências aprovadas para que o acampamento Terra Livre seja esse momento também onde os parentes possam também visitar a comissão e fazer esse momento de luta também, mas ocupando o Congresso Nacional. O Executivo tem diálogo, mas o Congresso é o Congresso mais conservador desde a ditadura militar. Então, estamos lá enfrentando Ricardo Malles, estamos enfrentando também dentro do Senado a senadora Damares, que todas as vezes que ela participa da Comissão Externa Yanomami, ela, semana passada, desarquivou o projeto de infanticídio. É muito perigoso. Ainda está com o projeto de criminalização da ZONG, a CPI da criminalização da ZONG lá no Senado. Então, nós temos uma força-tarefa gigante. Mas nunca tivemos medo. As pessoas perguntam para nós o que vocês vão fazer se vocês são minoria dentro desse lugar. E eu falei, nós, povos indígenas, não somos nem 1%, somos 5% da população brasileira. Protegemos mais de 80% da sociobiodiversidade. Isso significa que nem sempre quem é maioria está fazendo melhoria. Venho do estado de Minas Gerais, estou também à frente como subrelatora da Comissão Externa de Fiscalização, de Repactuação de Brumadinho e Mariana. É preciso ter coragem ao enfrentamento da mineração, porque, na verdade, a mineração não representa mais do que 4% do PIB brasileiro. A cultura representa muito mais do que 7%. É hora também que estamos discutindo dentro do Congresso Nacional uma transição política, econômica e humanitária. Quando nós falamos, se vocês são contra a situação do combate à fome, se vocês são contra o enfrentamento da violência, dos casos subnotificados, do que vem acontecendo com meninas Yanomami, de violência sexual, tem mais de 30 meninas grávidas de garimpeiro, se vocês são contra o combate da violência e contra a demarcação dos territórios indígenas, eu falo isso no plenário, não é somente adversário político, é adversário humanitário, porque certamente o que é ruim para nós é ruim para vocês, é ruim para seus filhos. Se vocês não se sentem sensibilizados, porque não está sujeito a morrer pelos conflitos territoriais, assim como nós estamos sujeitos a morrer, nós vamos morrer pelo mal em comum, que é pelo veneno que chega na nossa mesa. Então, é por essa pauta de sensibilidade, é pensando essa conexão de um Congresso que é muito frio, mas que tem uma voz lá para instigar, somando a outros deputados da nossa bancada aliada. Estamos lá pensando essa valorização dos profissionais, porque um povo... Os profissionais que não trabalham na valorização dificilmente conseguem ser retroalimentados nessa política. Assim, junto com a ministra Sônia Guajajara, Joênia Apixana, junto com o secretário Weber, temos feito agendas coletivas nos Guarani Kaiowá. A primeira vez que nós sentamos diante do nosso inimigo. Não é fácil sentar à frente dos nossos inimigos, mas a gente entende, se a gente não produzir diálogo nesse momento, nós não vamos avançar na demarcação dos territórios indígenas. Estamos previstos para o sul da Bahia, já tivemos também junto no território Yanomami, e agora é um momento também de degustar as nossas vitórias, gente.
Quem não degusta a vitória fica parecendo que a felicidade é aquilo que a gente não tem. E a felicidade é algo que a gente tem hoje, não que é uma felicidade que não precisa ser avançada. Eu sempre falo que a luta é o quarto poder. Gostei muito dos servidores estar lá na frente do Ministério dos Povos Indígenas, porque sempre foi desse jeito. A luta ajuda a movimentar e a mudar processos de decisão. Então, no Congresso, nós queremos que as pessoas continuem mobilizadas. Estamos fazendo aí uma programação extensa, mas agradecer a parentíssima Joênia pelo espaço. É muito importante, vocês, servidores da FUNAI. Nós sempre falamos assim, se sinta candidata junto conosco. E eu falo, se sinta deputada. Vocês têm o compromisso de se sentir deputada junto conosco, porque a oportunidade, a responsabilidade desse mandato dar certo é nossa. Se sinta presidenta junto com a nossa parentíssima, porque o compromisso de uma FUNAI, que há 55 anos nunca se teve indígena na direção, o compromisso é de todo mundo que está nessa casa, assim como a ministra Sônia Guajajara, que tem um time gigante indígena e de apoiadores. O compromisso é nosso. Vamos avançar na demarcação dos territórios indígenas, porque a gente sabe que somente tem território aquele que também tem um lugar para onde voltar. Porque nós somos o povo que resiste pela força do cantar. Antes desse Brasil da coroa, existe o Brasil do cocar. Muito obrigada, Celinha. Celinha, é muito importante essa fala que você traz para se sentir parlamentar também. E nós vamos precisar muito, tanto apoio para o plano de carreira, mas para o concurso que vai vir, mas também uma série de projetos que vai fortalecer o trabalho aqui da nossa FUNAI. Uma é da questão do poder de polícia para a FUNAI, o projeto que foi protocolado também ali no Congresso Nacional, que é o projeto, toda vez que eu veio, a gente chamou ela, inclusive, de Bruno Pereira, a Lei Bruno Pereira, que é justamente para fortalecer a atuação dos nossos servidores lá na ponta, que enfrenta madeireiros, grileiros, garimpeiros, e que muitos já passaram por ameaças, né, inclusive atentados contra a vida. Então, ali no dia a dia também, enfrentando todas essas invasões que estão na terra indígena. E outra também é essa questão do nosso mês, Abril Indígena, que a gente fala, que foi feito também um pedido para que se reconhecesse esse mês como o mês Abril Indígena, que é o PL 1485, de 2022, e o PL que do ouro, do rastreabilidade do ouro, inclusive tem sido referência aí no decreto, na medida provisória, e agradecer, inclusive, o presidente Lula, Soninha, por essa iniciativa de acabar com a boa-fé. Isso é muito importante para a atuação nessa fiscalização de certificação da origem do ouro. O PL, que é o 2159 de 2022, que ela traz muitas regras para inibir esse comércio ilegal, tanto compra, venda, mas transporte do ouro, que hoje a situação das nossas crianças que estão morrendo ali de segurança alimentar tem uma relação direta com o impacto do garimpo dentro das terras indígenas. Muito obrigada aí por você estar defendendo o projeto do AES, que é o 3514, que avançou em algumas comissões, mas depende do apoio. Se tiver a boa vontade política, isso pode ser aprovado, sim, no mês de abril, porque avançou. Tanto ali na Câmara, que já avançou na questão da saúde, do Covid, mas não teve uma acessibilidade de aprovar projetos positivos, em si negativos. Penegate também, que está sendo lançado hoje, a questão que é o 4347, que não faz uma transformação, não uma política de governo, mas uma política de Estado para reconhecer a gestão territorial ambiental em terras indígenas. E a lei também, que a gente está falando dos povos indígenas, que foi justamente uma lei que reconheceu essa terminologia, né, trazer, romper com essa terminologia de índios, né, que às vezes ainda para muitas pessoas é difícil, né, o índio, Índia, né, chama FUNAI, a Fundação do Índio, às vezes até nas nossas correspondências, às vezes é tão acostumado a tratar assim, que às vezes aos poucos ainda vão mudando, mas tem o Ministério dos Povos Indígenas, Fundação Nacional dos Povos Povos Indígenas, o dia 19 de abril que vai vir aí é o Dia dos Povos Indígenas, e assim, daqui para frente, inclusive, Sônia, a gente mudar aí, vamos pedir para o MPI verificar, já pedir para a Procuradoria ver, como a gente alterar também o Museu do Índio para o Museu
Nacional dos Povos Indígenas, que faz um vínculo direto aqui com a FUNAI. Às vezes parece pouco, mas essas construções mudam o sentido de reconhecer a diversidade cultural e a questão dos direitos coletivos. E também, essa questão é muito o projeto que está ali, Célia, mas é importante reforçar principalmente o nosso PPA, que vai vir aí, né? Eu sei que é difícil, a gente precisa reconhecer essas demandas, que hoje a FUNAI tem um orçamento insuficiente, e isso passa por uma discussão ali também do parlamento para reconhecer uma necessidade de adequação, recomposição, mas principalmente acompanhar todos esses anos de inação que teve, de não reconhecer como importante e investimento por parte aqui dos recursos da FUNAI. Então, muito obrigada aí pelo teu apoio de sempre, e pode contar com a gente aqui, né, gente? Pode contar com nossos servidores da FUNAI, quando precisar rebater argumentos, e foi com essa força que eu contei ali, quando era parlamentar, com os sindicatos, com o INA, né, com o relatório, utilizei bastante o relatório ali, e foi muito importante para nós ter esses argumentos que vêm dos nossos técnicos aqui da FUNAI. Então, muito obrigada. Agora eu vou passar a fala para a nossa parentíssima Sônia Guajajara, que já vem aqui atuando forte, um braço muito importante dessa articulação e fortalecimento a partir do nosso próprio Ministério dos Povos Indígenas. Obrigada, Sônia, pelo comparecimento aqui com a gente. Olá, gente. Bom dia a todas, a todos e todes, servidores e servidoras da FUNAI, aqui assessorias parlamentares, representantes dos ministérios, diretoras. Né? Bom dia, presidenta Joênia Uapixana, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Cira Chacriabá, nossa deputada federal, parentíssimas, né? Parentíssimo Weber estava no meio do caminho, não sei. O que ele não chegou? Saiu na nossa frente, eu vou lá agora. Muito bem. Detectamos aqui, né, Celinha? O desvio. Bom, gente, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, né, abrindo esse mês dos povos indígenas, o conhecido Abril Indígena, né, onde a gente está aqui ainda revivendo, reconstruindo, refazendo aí esse momento, né? O Abril Indígena, esse mês já tão, né, tão conhecido de todos os povos indígenas no Brasil, tivemos aí 4 anos de muita, se não 6, né, de muita dificuldade até para vir, né, para cá, aí a pandemia no meio, e aí, né, uma tentativa de acabar a democracia. Então, estamos saindo desse momento tenebroso, né, e agora aqui nessa reconstrução direta, né, onde a primeira vez a FUNAI é presidida por uma mulher indígena, né, onde a CESAI, né, tem um secretário que vem nessa articulação do movimento indígena, né, e Celinha Chacriabá dando continuidade ali no Congresso Nacional, e a criação do Ministério é uma criação realmente histórica para esse protagonismo dos povos indígenas, né, não só para garantir uma participação, uma presença, mas para a gente, de fato, poder efetivar nossas políticas, né? E hoje é o dia que completa 2 meses, né, que a presidenta Joênia assumiu, é o dia e estamos aqui também como 3 meses de ministério, né, mas são 3 meses que a gente já consegue perceber assim, uma grande diferença. A gente vê os parentes chegar aqui em Brasília hoje, né, e vem aqui, vai no Ministério, vai no Congresso, e eles chegam assim, expressando essa alegria de dizer, né, que as portas estão abertas para eles, onde eles chegam, entram, não ficam mais com aquela, né, aquela dificuldade de implorar para serem recebidos, né? E agora todos eles, né, que chegam, todas as delegações, eles têm expressado isso. E a própria população aqui do DF
tem falado, olha, se percebe já, vocês devem ter visto uma matéria que saiu, né? Se percebe já uma grande mudança em Brasília, onde os cocá e os turbantes agora se faz presente, né, em todo o Distrito Federal. Então, é esse realmente um momento que marca, né, uma nova história, tanto na história dos povos indígenas, na história da FUNAI, como na história da política brasileira. Né, consideramos assim muita coragem do presidente Lula, né, de ter criado o Ministério Indígena, de ter assumido que teria que ser uma presidência indígena na FUNAI, né, e esses órgãos todos ali a gente assumir. Estamos com a dificuldade aí, todo mundo sabe ainda, tremenda, estamos pelejando todo dia, né, Joênia, para que saiam as nomeações das coordenações regionais. Isso tem dificultado bastante para todas nós, né, que estamos nessa relação também direta com os territórios, né, com as regiões. Mas a gente está se empenhando bastante também para que essas nomeações sejam concluídas o mais rápido possível. Acho que amanhã a gente vai ter aí uma publicação aí de um número bom. Vamos ver se a gente consegue avançar até o final da semana, né, para a gente resolver. Alguns casos não está dependendo muito de nós, né? Alguns casos precisam ser conversados, ainda ser dialogado com as representações das regiões para se chegar nos consensos. A gente está encaminhando para lá aquelas que já conseguem estabelecer os consensos. Quem não tem, estamos ainda nesse momento do diálogo para ver como é que a gente resolve, pelo menos com a composição, né? Porque se a gente não resolver agora, esses aí vão ficar pendentes ainda muito mais tempo. E nós estamos dizendo, olha, gente, ó, tem casos que estão aí, estão demorando, está na Casa Civil, está na SRI, está paralisado ali. Mas tem outros que o pessoal chega para a gente para cobrar e que a gente diz, não, isso daí não é nós, é vocês que têm que resolver. É vocês que têm que chegar ali, né, nos consensos e apresentar para a gente. Que a gente não quer nomear uma pessoa e daqui a pouco já ter um outro grupo ali ocupando, né? Porque isso vai demonstrar fragilidade, inclusive nossa. Então, nós queremos que todo mundo que for nomeado tenha esse apoio, né, e já tenha toda essa aceitação para a gente começar a trabalhar junto com a ECR. Da mesma forma, o DICEI, né? O DICEI já avançou bastante, mas ainda temos algumas situações que estão paralisadas, e aí estou ali junto com o VEIB também para a gente poder avançar com as nomeações nos DICEIs. Bom, gente, e dizer também assim, né, da alegria de estar ocupando esse lugar hoje, né, de ministra do Ministério dos Povos Indígenas. A gente tem dito muito, né, que a gente não quer só participar para poder estar ali ocupando um cargo. Esse momento precisa marcar essa diferença. Né? Se não fosse para a gente fazer diferente, não precisava do ministério, não precisava de uma ministra indígena, uma presidenta indígena. A gente precisa fazer diferente, a gente precisa dar essa resposta, fazer essas entregas, né? E trazer a FUNAI para dentro do Ministério dos Povos Indígenas. Hoje a gente reconhece também que foi um acerto muito grande. E para tomar essa decisão, a gente fez essa conversa ainda na transição, né? No GT de transição, com servidores, com servidoras da FUNAI, com juristas, né? Foram muitos juristas que a gente conversou ali para entender como que isso se daria, né? Sei que muita gente ficou em dúvida, muita gente ficou achando que não ia dar certo, muita gente ficou com medo, né? Inclusive dos indígenas, foram muitos questionamentos inicial, né, para aceitar. E aí agora a gente percebe que como que a gente ia continuar defendendo, né, a FUNAI no MJ, sendo que o próprio Ministério da Justiça paralisava processos ali durante 30 anos, 40 anos, né, que chega a terra ali e eles simplesmente não faziam uma movimentação. E a gente está hoje trabalhando de forma muito conversada, muito articulada. Cadê a Lúcia? Cadê a Janete? Toda hora a gente está, embora, cadê a Joênia? Assina aí, vamos agilizar. Vamos aproveitar esses 100 dias, vamos aproveitar o Abril Indígena, né? Vamos aproveitar esse momento, como bem disse sempre a Celinha, é um momento de oportunidade. Pode não ser um estado permanente, né? E a gente precisa aproveitar essa oportunidade para a gente destravar, para a gente avançar com todos esses processos demarcatórios que estão aí precisando, né, de dar um passo seguinte. A gente sabe, né, e vocês sabem que não é fácil,
né? Não é fácil, gera desgaste, mas a gente está ali todo dia batendo na porta, cobrando, bora, é assim, né? E assim como essa luta contra a mineração. Nós estamos hoje, né, nesse momento importante de lutar contra o garimpo nos territórios indígenas, né? A gente nem pode falar contra o garimpo ilegal, porque então vamos legalizar para acabar com o problema, né? Não, é contra o garimpo, a mineração nos territórios indígenas. Tivemos essa importante conquista, né, na quinta-feira, quando o presidente Lula mandou aquele despacho para o Congresso Nacional solicitando a retirada do PL 191. Né? Foi uma vitória importante, porque esse projeto de lei foi enviado para o Congresso pelo presidente anterior, em 2020, né, no auge da pandemia, e aí ele queria apresentar, ainda em regime de urgência, porque tinha que ser considerada atividade essencial. E articularam ali para aprovar, e a gente ficou ali, mesmo com a pandemia, lutando, mobilizando, lutando contra para que ele não tramitasse. Não tramitou, né? Não votou, e agora, como era uma prerrogativa da presidência, a gente, né, começou já o ano com isso. A PIB encaminhou, né, uma ação para o MPI, para que a gente pudesse solicitar a retirada da Casa Civil. Né? A bancada do PSOL, por meio também ali da Célia Chacriabali, né, a bancada do COCA, encaminhou também o pedido, e daí a gente fez essa conversa conjuntamente, e o presidente Lula garantiu que ia retirar, né, ia pedir a retirada, e ele pediu. A gente queria até deixar para ser hoje, né, para poder começar o abril bem, assim, mas o importante é que saiu dentro dos 100 dias, né, e aí dentro dos 3 primeiros meses de governo. Então, ele pediu para o Congresso, agora a Celinha está lá acompanhando essa pauta, né, para dar encaminhamento lá com o presidente Lira, para que possa, de fato, ser enterrado de vez. Então, gente, é um momento de oportunidade. Nós estamos vendo tudo que está, né, aí, que viola direitos, né, que prejudica os povos indígenas, e estamos nesse diálogo permanente. Né, CESAI, Ministério dos Povos Indígenas, FUNAI e Congresso Nacional, por meio da Celinha ali, né, porque o nosso público-alvo é o mesmo, né, são os povos indígenas. É a proteção do território, é a segurança dos indígenas no território, né, é a condição de fazer a gestão dos territórios. E, então, não tem como a gente ficar cada um fazendo uma coisa. Né? Estamos conversando e articulando junto para que essas políticas, essas ações cheguem de forma efetiva, né, nos territórios indígenas. Nesse momento, né, está acontecendo o seminário da Penegate, a gente estava lá, né, agora. Foi um seminário chamado pela PIB, mas com apoio da FUNAI aqui e apoio do Ministério dos Povos Indígenas. Né? A gente está junto nessa construção. Está lá começando hoje o seminário, que é para a gente retomar a Penegate. A gente não vai começar de novo, a gente vai retomar a partir de onde a gente parou. Porque durante esse processo da Penegate, né, vocês lembram bem que a gente fez todo um processo participativo nas regiões, depois a gente criou o comitê gestor, depois a gente fez um plano integrado com vários ministérios, né? Daí criamos as câmaras temáticas, criamos o Comitê Indígena de Mudanças Climáticas, aqui junto com a FUNAI, na CGGAN, e aí paralisou tudo em 2016, né? E agora a gente retoma do lugar de onde a gente parou, vamos atualizar o plano integrado, vamos trazer mais ministérios para poder fazer ali esse compartilhamento das ações, né? E daí a gente vai recompor o comitê gestor da Penegate. E vamos assinar de novo, né, agora, essa retomada do comitê gestor e da política. Assim como nós já reunimos também para discutir a recomposição do CNPI, o Conselho Nacional de Política Indigenista, que foi assinado em 2015, na Conferência Nacional de Política Indigenista, né? Mas também só assinou, porque em 2016 veio o golpe, paralisou, e aí agora a gente retoma também e vamos relançar o CNPI no dia 19 de abril. Né? E agora, na reunião passada, a gente propôs ali uma nova composição, de forma que todos os estados tenham representação indígena. Porque no formato anterior tinha alguns estados que não conseguia ter, né? Então a gente recompõe com essa representação
indígena em todos os estados, e sendo o conselho paritário, como era, né? Mas agora mais robusto. Serão 30 representantes indígenas e 30 representantes de ministérios. E mais, né, as organizações não indigenistas, algumas que estarão lá como convidada permanente. E aí, a partir do lançamento do CNPI, a gente vai começar a pautar todas as questões, né, todas as nossos temas no âmbito do CNPI, né, para que ali seja discutido e encaminhado. Então, é esse momento aí de abril que a gente vai ter uma programação bem extensa também, né? A FUNAI tem a programação, nós temos várias outras programações que estão acontecendo em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, com o CNJ, né? E várias outras atividades que a gente está organizando também. E aí estão tudo numa programação total, né? O que a FUNAI está fazendo, o que a PIB está fazendo, o que o MPI está fazendo, a gente colocou tudo dentro de uma programação geral para que a gente possa estar distribuindo essas atividades, elas não se sobreponham, né? Então, a gente tem um mês aí cheio de muita coisa e vamos intercalando com alguns anúncios, né? Nos 100 dias vai ter alguns anúncios pelo presidente Lula, no dia 19 vamos ter outros anúncios e no ATL, né, no Acampamento Terra Livre, que é de 24 a 28, também nós estaremos lá com mais alguns anúncios para a gente poder fechar o abril assim de forma bem positiva, tá? Bom, gente, e aí dizer, claro, que nós temos todo o empenho, o compromisso de apoiar o plano de carreira dos servidores e servidoras da FUNAI. Estamos juntos nessa, estou também ali, né, lembrando, falando todo dia lá no MGI, também estou falando direto, eu ligo para a ministra Esté para perguntar como é que está. Bora, a gente quer lançar logo em abril. Ela já disse que não dá para lançar em abril, assim como a gente queria, já finalizado, né? Mas que ela está empenhada, se a gente pode marcar um momento com ela para poder ela conversar e aí ver como é que, né, que pode avançar. E aí, inclusive, né, eu falei que a gente vai chamar, talvez por 19, né, por 19 de abril, numa agenda nossa, para poder ela, ou no dia 20, no encontro com os servidores, para ela falar diretamente com vocês. E ela se comprometeu de vir, né, e de fazer esse diálogo. Então, estamos totalmente empenhados, porque a gente sabe que é interesse nosso também, se os servidores e as servidoras estão bem, esse resultado chega lá na ponta. E o interesse nosso é que a ponta realmente tenha, né, também essa garantia de que os servidores vão chegar felizes, né, porque chegando feliz trabalha bem, né? Então, a gente tem todo esse interesse, não é de agora, esse é um compromisso nosso. Desde que a gente estava no movimento, o nosso interesse já é de fortalecer a FUNAI. Demos uma pausinha de 4 anos, né, para esse fortalecimento. Se fortalecesse naquele período, ia se virar contra nós, então a gente deu uma pausa. Mas a gente sempre trabalhou muito conjuntamente com a FUNAI, né, no âmbito da PIB, das organizações indígenas, e agora a gente traz isso também para dentro do Ministério. Esse compromisso, né, de melhorar, sim, de conseguir consolidar esse plano de carreira de todos os servidores e servidoras. Bom, gente, né, e para finalizar, né, quero só, mais uma vez, assim, agradecer sempre pelo acolhimento, né, porque a FUNAI sempre foi esse lugar que a gente se sentiu muito segura, né, com a mobilização que vocês fizeram esses 4 anos. O INA foi fundamental para a gente poder impedir muita coisa que estava ali, né, os próprios sindicatos, o Sindicep, a ANSEF, né, estava ali, juntaram forças. Então, é importante essa união, é muito importante essa unidade, né, das lutas, né, das mobilizações, das organizações, dos sindicatos. Nós, agora, no governo, a gente precisa muito desse apoio. Então, a gente precisa consolidar essa força e a gente fazer junto, né? Nós temos que ter um movimento forte, porque o fato de ter um ministério, ter uma FUNAI presidida por uma indígena, as coisas por si só não vão acontecer. Não vão. Nós temos que continuar lutando, mobilizando, resistindo, né, e juntando essa força. Eu estava lembrando hoje de manhã que olha quanto grande foi a luta contra a PEC 215, que era para poder a gente manter essa atribuição da demarcação de terras indígenas no Poder Executivo, né? E a gente lutou muito, muito, muito ali até que a gente conseguiu barrar a aprovação.
E aí hoje a gente vê o quanto foi importante a luta naquele momento, né? A demarcação continuar com essa atribuição no executivo. E a gente ali agora movimentando para agilizar, né? Então, toda luta vale a pena, né? Quando a gente luta por direito, quando a gente luta por respeito, quando a gente luta por justiça, né? E aí dizer para vocês que o MPI e a FUNAI, nós trabalhamos juntos. Nós não somos concorrentes, né? Nós estamos aqui para fortalecer a FUNAI, fortalecer os servidores e para poder articular ações para que a gente possa trabalhar sempre de forma compartilhada. E nós estamos muito abertas, muito conscientes disso, né? E para mim assim, é uma alegria estar hoje, né, com a FUNAI e MPI no mesmo lugar. Tá, gente? Muito obrigada. Tamo junto. Quero agradecer aqui, né, a nossa ministra, a nossa parentíssima Sonia Guajajara, a nossa deputada federal, coordenadora da Frente Parlamentar Indígena, e parabéns aí pela frente, Celinha Chacriabá, pela presença aqui nessa abertura, né? Então, declaro aberta esse mês de abril indígena, para que nós todas possamos fazer parte. Então, reforçando que eu apoio o plano de carreira novamente. Obrigada. São Dulce Vista, vamos lá. Então, eu vou passar aqui para a nossa cerimonialista aqui, para que ela conduza aqui já os encerramentos dessa mesa. Obrigada. Agradecer aos nossos servidores que se empenharam por essa abertura, desde a nossa Hilda aqui. Tudo é coletivo, né? Nossos patrimônios aqui, nossos servidores, e o nosso CAMU aqui, que veio fazer referência à nossa cultura indígena, porque nunca a gente tem que esquecer as nossas origens, colocar aí agradecimento quem traz todos os argumentos para a gente defender direitos indígenas a partir da nossa cultura indígena. Obrigada, Hilda. Obrigada, Jamila. E aproveitando o gancho da nossa presidenta, eu gostaria de agradecer, porque, gente, quebrando um pouquinho o protocolo, estamos todos em casa, é muito difícil a gente organizar um evento quando a gente tem pouca estrutura, né? Todo mundo sabe que a FUNAI tem pouca estrutura, mas um dia vai ter uma boa estrutura. Eu queria agradecer especialmente a CGRL, a todo o pessoal da CGRL, COAL, CEAPRE, Patrimônio, a toda a nossa equipe, o Ednei, a Letícia, Luciano, a Maria Eduarda, Matheus, Renan, a Sônia, acho que falei todo mundo, né? Ao pessoal do gabinete também, enfim, todos que colaboraram para que esse evento fosse realizado. Hoje é apenas o começo.